Olá! O controle externo é, sem dúvida, uma peça-chave para garantir que a administração pública funcione com integridade e eficiência, sabe? Ele existe para assegurar que o dinheiro público seja bem usado e que as regras do jogo sejam seguidas. Hoje, o nosso foco vai ser no Tribunal de Contas da União, o famoso TCU. A gente vai entender como ele fiscaliza os contratos públicos e, principalmente, como ele responsabiliza quem comete irregularidades. Tudo isso sobre a ótica da nova lei de licitações. Para a gente desvendar toda essa dinâmica, vamos seguir um caminho bem lógico. Primeiro, a gente vai entender o problema. O que acontece quando uma licitação dá errado? Depois, vamos mergulhar no catálogo de infrações e ver quais são as sanções previstas em lei. Na sequência, vamos entender como é o processo para aplicar essas punições, dar uma olhada no que o TCU pensa sobre isso e, para fechar, discutir os riscos que os próprios gestores correm quando não agem. Vamos lá? Então, começando pelo começo, quando a licitação falha. O subtítulo já diz tudo, né? É aquele momento em que a proposta que venceu vira uma promessa quebrada. É exatamente aí, nesse ponto crítico, que a atuação dos órgãos de controle se torna fundamental. Vamos imaginar uma cena bem prática. Uma empresa disputa uma licitação, ganha, é chamada para assinar o contrato e, simplesmente, desiste. Ou então não consegue apresentar os documentos que prometeu. E aí? O que a administração pública faz? Ficar de braços cruzados não é uma opção. É justamente nesse momento que o rigor da lei precisa entrar em campo. Bom, para que o controle funcione, as regras precisam ser muito claras. E é isso que a nova lei de licitações, a Lei 14.133, fez. Ela criou uma espécie de catálogo que define direitinho o que é considerado uma infração administrativa. Isso ajuda a não deixar margem para interpretações duvidosas. O artigo 155 da lei detalha bem essas condutas. E como a gente pode ver aqui, existe uma escala de gravidade. Começa com falhas que podem parecer menores, como não entregar um documento a tempo, mas isso vai escalando para atos bem mais sérios, como apresentar uma declaração falsa, fraudar a licitação ou agir de má fé para atrapalhar o processo. Cada uma dessas atitudes, por menor que pareça, já é o gatilho para um processo de responsabilização. Certo. Se para cada ação existe uma reação, para cada infração existe uma sanção. A lei prevê uma série de penalidades, que vão desde um simples puxão de orelha, uma advertência, até a proibição total de contratar com o governo em todo o território nacional. O artigo 156 organiza essas sanções em 4 níveis. Primeiro, a advertência, para coisas mais leves. Depois, a multa, que dói no bolso. E aí vem as duas mais pesadas, o impedimento de licitar e a declaração de inidoneidade. É super importante a gente entender a diferença entre essas duas, porque o impacto para uma empresa é brutalmente diferente. Olha, essa comparação aqui é fundamental. O impedimento de licitar é, digamos, uma punição regional. Ela impede a empresa de contratar só com aquele órgão que aplicou a sanção, seja um município ou um estado, por no máximo 3 anos. Agora, a declaração de inidoneidade, essa é a sanção máxima. É quase uma pena de morte no mundo dos contratos públicos. Ela proíbe a empresa de fechar negócio com qualquer órgão público no Brasil inteiro por um período que vai de 3 a 6 anos. E, claro, é reservada para os casos mais graves, como fraude comprovada. E não dá para esquecer do impacto financeiro, né? A multa pode chegar a 30% do valor do contrato. Mas o ponto-chave aqui é o seguinte: ela pode ser aplicada junto com as outras sanções. Ou seja, a empresa pode levar uma multa pesada e ainda por cima ficar impedida de participar de novas licitações. O prejuízo é duplo. Ok, mas como essas sanções são aplicadas na prática? Não é de qualquer jeito, de forma arbitrária. Existe todo um procedimento administrativo, bem formal, para garantir o direito de defesa de quem está sendo acusado e, claro, a legalidade de todo o processo. Esse processo, que está lá no artigo 158, segue um rito bem rigoroso. Tudo começa com a instauração formal do processo. A empresa é notificada e tem um prazo de 15 dias úteis para apresentar sua defesa. Aí, uma comissão de servidores vai analisar tudo, os fatos, as provas, os argumentos, e só no final vem a decisão da autoridade, que precisa ser muito bem fundamentada, explicando o porquê de estar aplicando aquela sanção específica. Mas atenção, a administração pública não tem todo o tempo do mundo para agir. A lei estabelece um prazo de prescrição de 5 anos. Isso quer dizer que, a partir do momento em que o órgão descobre a irregularidade, ele tem 5 anos para concluir o processo e aplicar a punição. Se perder esse prazo, já era. Agora sim, vamos chegar no coração da nossa análise, a atuação do Tribunal de Contas da União.
Porque o TCU não só fiscaliza, as decisões deles, chamados acórdãos, criam precedentes que servem como um guia, um norte para a atuação de todos os gestores públicos do país. Esse acórdão é um ótimo exemplo. O TCU deixa bem claro aqui que o gestor público tem o dever de abrir um processo para punir a empresa infratora. E o detalhe mais importante é, isso tem que ser feito mesmo que a irregularidade não tenha causado um prejuízo financeiro direto aos cofres públicos. A simples quebra da regra já é motivo suficiente para agir. E o gestor que se omite pode ser pessoalmente responsabilizado por isso. Esse outro precedente esclarece uma dúvida muito comum. De quem é a responsabilidade? A regra geral é que a sanção vai para a empresa, para o CNPJ. Os sócios ou os administradores, o CPF, não são punidos diretamente, a não ser, claro, em situações excepcionais e graves, como fraude comprovada. Isso traz uma segurança jurídica muito importante para as relações contratuais. Chegamos na nossa última parte. A gente já viu as regras do jogo e o papel do TCU. Mas e quando o processo de punição falha? Ou pior, quando ele nem sequer é iniciado? Quais são as consequências? Os riscos aqui são sistêmicos, sabe? É um efeito dominó. Um processo mal feito pode ser facilmente anulado na justiça. A falta de controle nos cadastros nacionais de empresas punidas, como o SEIS e o SENEP, pode fazer com que a administração contrate, sem querer, uma empresa que já estava proibida de licitar. O resultado de tudo isso é uma perigosa sensação de impunidade que acaba alimentando um ciclo vicioso de irregularidades. No fim das contas, a consequência de não aplicar as regras como se deve é a perda de integridade de todo o sistema de contratações. E com isso vem a perda de eficiência, o dinheiro público é mal gasto e, talvez o pior de tudo, a confiança da sociedade na gestão pública vai por água abaixo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A integridade nos contratos públicos não é uma via de mão única. Ela depende, ao mesmo tempo, da conduta ética das empresas que participam das licitações e da atuação diligente, corajosa dos gestores públicos. Eles têm o dever de fiscalizar e de punir, sempre com base na lei e com a orientação de órgãos como o TCU. A responsabilidade, portanto, é compartilhada.